O tempo, ele realmente existe? Ou será que é apenas uma construção sofisticada, uma ferramenta que a nossa mente desenvolveu para dar sentido à torrente de experiências que chamamos de vida? Pense por um instante. Desde que nascemos, somos ensinados a ver a vida através de uma lente específica, a do tempo linear. Aprendemos sobre o ontem, vivemos o hoje e planejamos o amanhã. Essa estrutura de passado, presente e futuro parece tão fundamental, tão inquestionável, que a tratamos como uma lei absoluta do universo. Organizamos nossos dias, nossas memórias e nossas esperanças em torno dela. O tic-tac do relógio se torna a trilha sonora da nossa existência, um metrônomo que dita o ritmo de cada passo que damos. Mas, e se essa percepção tão arraigada em nós for na verdade uma experiência profundamente psicológica? E se a rigidez do tempo cronológico for apenas uma camada superficial que esconde uma realidade muito mais fluida e misteriosa? Quando paramos para analisar, percebemos que, na prática, o único momento que de fato vivemos, o único ponto de contato real com a existência é o agora, este exato instante. O passado não existe mais como uma realidade tangível. Ele sobrevive apenas como memória, como traços neuroquímicos em nosso cérebro. É uma reconstrução, uma história que contamos a nós mesmos, filtrada por nossas emoções e crenças atuais. Cada vez que acessamos uma lembrança, nós a reescrevemos sutilmente. O passado não é um filme que rebobinamos, é um eco que ressoa no presente. Da mesma forma, o futuro é pura projeção, é uma simulação mental, uma antecipação baseada em nossas experiências passadas e nossos desejos presentes. É um horizonte de possibilidades, um esboço que criamos em nossa imaginação, mas que ainda não tem substância. Viver no futuro é viver em um lugar que, por definição, nunca chega. Curiosamente, a própria ciência, a disciplina que nos deu os relógios atômicos e a capacidade de medir o tempo com precisão inimaginável, é a que mais radicalmente desafia nossa intuição sobre ele. A física do século XX demoliu a ideia de um tempo universal e absoluto. Através da teoria da relatividade de Einstein, descobrimos que o tempo não é fixo, ele é relativo, ele se comporta como um tecido elástico, o espaço-tempo, que pode ser distorcido pela gravidade e pelo movimento. O tempo se dilata, ele passa mais devagar para um objeto que se move em alta velocidade ou que está perto de um corpo massivo, como um planeta ou um buraco negro, e, inversamente, ele se contrai. O tempo de um astronauta em órbita passa uma fração de segundo mais devagar do que o nosso aqui na Terra. Pode não parecer muito, mas a consequência é monumental. Não existe um agora universal. O tempo não é igual para todos. Cada observador no universo carrega seu próprio relógio, que tic-taqueia em seu próprio ritmo. Se o tempo é tão maleável no mundo físico, o que dizer da nossa experiência interna no reino da consciência? Aqui, a sua flexibilidade se torna ainda mais evidente e pessoal. Pense nos momentos em que você estava completamente absorto em uma atividade. Lendo um bom livro, conversando com um amigo querido, praticando um esporte ou simplesmente contemplando um pôr do sol. Nesses momentos de presença total, o tempo parece desacelerar, se expandir. Horas podem passar como se fossem minutos. O relógio externo perde sua tirania. Agora, lembre-se de uma situação de ansiedade ou tédio, a espera por uma notícia importante, uma reunião monótona, a dor de uma enxaqueca. Nesses momentos, o tempo se arrasta, cada segundo pesando 1 tonelada. E quando estamos ansiosos pelo futuro, preocupados ou excessivamente estimulados, o tempo parece acelerar, escorrendo por entre nossos dedos. A vida se torna uma corrida frenética e sentimos que nunca há tempo suficiente. Essa variação drástica na nossa percepção subjetiva nos mostra
algo fundamental. O tempo não é apenas um fenômeno externo que medimos com relógios. Ele é e, talvez, principalmente, uma experiência vivida internamente, modulada por nosso estado de consciência, nossas emoções e nosso foco de atenção. Então, talvez, a pergunta inicial estivesse mal formulada. Talvez não se trate de saber se o tempo existe como uma coisa em si, como uma cadeira ou uma montanha. Talvez o tempo seja menos uma coisa e mais um processo, uma função, uma ferramenta da percepção, uma forma que a consciência encontrou para organizar o caos tal sensorial, para criar uma narrativa, uma sequência de causa e efeito que nos permite navegar e dar sentido à experiência da vida. Sem essa capacidade de ordenar eventos, a realidade seria talvez uma sobreposição, como som parcrete en os sensível, todas as sensações ao mesmo tempo. Se isso for verdade, então o despertar espiritual ou o desenvolvimento da consciência não significa escapar do tempo ou transcendê-lo para alguma dimensão atemporal. Pelo contrário, significa sair da prisão psicológica que nós mesmos construímos, a prisão de viver acorrentado aos arrependimentos e nostalgias do passado, ou perdido nas ansiedades e expectativas do futuro. É parar de viver em memórias e projeções e começar a viver na única realidade que existe. Quando a consciência aprende a habitar o agora, uma transformação profunda acontece. O tempo não desaparece, mas ele deixa de ser um tirano. Ele deixa de nos controlar. Ele se torna o que talvez sempre devesse ter sido, não o mestre da nossa vida, mas simplesmente o ritmo da experiência, uma melodia de fundo em vez da letra principal. O tempo passa a marcar a dança da existência, e nós, finalmente presentes, aprendemos a dançar com ele. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nesse mistério. Vamos explorar o que a física, a neurociência e a filosofia nos dizem sobre a natureza do tempo. E mais importante, vamos descobrir como podemos usar esse conhecimento para transformar nossa relação com ele e viver uma vida mais plena, presente e significativa.